Conta pra gente um pouco o que é esse grupo que você montou, que tem podcast, que tem encontros, que tem jantares em casas de pessoas onde o dono da casa não está. Coisas assim, um pouco inusitado, né? Conta pra gente. Não, no ano passado, né, isso é muito importante nas empresas, a gente vê agora que diversidade e inclusão tá em baixa, né, nos Estados Unidos. No Brasil, não. A gente não pode entrar nessa onda, né? Então, eu participo de alguns grupos. Um é o Pactuar, né, que são executivos negros, né, C-level, presidentes de empresa, vice-presidentes, né, procurando aumentar, né, essa parte de gestão das empresas com pessoas negras, né? Nós temos mais de 50% das pessoas negras no Brasil. Quando você vai ver na gestão, tem 3%. Sim. Né? Então, participo do Pactuar. Pactuar, então, nós fazemos mentorias, né, com outros executivos e também com colaboradores de várias empresas de nível intermediário, né, procurando nível de gestão. E aí, dessa organização sem fins lucrativos, junto com o Kwame, que é o idealizador do Pactuar, que é CEO de empresa e tudo, a gente juntou e lançou o Best in Black, né? Que é um grupo, né, de networking estratégico e lifestyle para profissionais negros e alguns não negros também. Tá? Então, a gente começou esse grupo. Por que lifestyle network? Network, a gente sabe, pessoal, tem que sair um pouco também só do papo de empresa. Business. Business, mentoria business, melhores práticas. Não. Então, assim, por quê? Porque o business em si, às vezes não leva para o business. Às vezes uma outra coisa, a amizade, leva para o business. Que é aquele olhar que a gente falou, olhar atento. Do relacionamento, Então, no Best in Black, o que a gente tem? A gente tem desde mentorias. Então, eu faço bate-papo de vendas. Ontem eu fiz um bate-papo de vendas com o pessoal associado. Tem alguns bate-papos abertos para não associados, para eles entenderem o que é. Mas a gente também faz alguns encontros. Parte de jantares, né? Desde jantar em casa até em restaurantes. Restaurantes de pessoas negras e não negras também, tá? Porque a gente sabe que tem que também estar desfrutando de outros espaços, né? Então tem aula de jet ski, aula de golfe, professor de golfe negro, tá? Então junto o pessoal, e às vezes junta 3 pessoas, 4, passeio de moto, não precisam ser 200 pessoas, até porque quando você faz um evento muito grande, acaba perdendo aquela conexão do relacionamento. Vai criar panelinhas. Então vamos lá, qual que é o jantar? O jantar é de 3 pessoas, 4, 5 pessoas. E acaba gerando relacionamento, acaba gerando negócio, acaba gerando amizade. E falta isso. Né? Eu, por exemplo, né, às vezes a gente vai no Pactual, o pessoal brinca, né? Fala assim, tem uma mesa com vários negros, né? A gente tá falando de vários executivos, o pessoal fala, pô, tô me sentindo em casa, né? Porque em casa era assim. A minha casa não era assim. Porque a minha mãe é branca, meu pai era negro. Igual na minha casa. Minha mãe é loira de olho verde. Então. E aí o que acontecia? Eu tava mais em contato com o lado da minha mãe. Então era todo mundo branco, né? E esse era o meu costume. Então, e meu pai, ex-jogador de futebol, eu sempre frequentei, nunca estudei em colégio, sempre estudei em colégio particular, morei nos Estados Unidos, no Canadá, me formei aqui, faculdade particular, toda paga pelo meu pai, fui para Nova York. Então, assim, eu sempre tive numa bolha em que todo mundo ser branco para mim era normal. Eu entro no lugar, todo mundo é branco, normal. Agora, quem vem de uma outra realidade não é normal. Percebe uma diferença. Eu nunca percebi a diferença. Esse mesmo, para mim é normal, independente da cor também. Eu nunca percebi a diferença. Porque Denis, o que você faz quando você entra num lugar e todo mundo é branco? Eu me sinto em casa, porque meu primo é branco, minha mulher é branco, meu primo é loiro, de olho azul, meu tio, todo mundo branco. Então a gente falou assim, vamos criar também uma conexão, porque tem muitas pessoas negras que ganham bem, de alto nível, e que não se sente confortável de ir num restaurante caro. Às vezes a gente acha que isso é besteira, mas é realidade. Né? E normalmente os grupos, né? Já apoiei alguns, já participei de alguns. Normalmente é muito para base. Então, assim, pegar ali o pessoal adolescente em escola pública e eu vou dar um primeiro passo para ele. Mas que é válido, social. Né? Tem um cunho muito social, que é válido, precisa ter também. Mas o que você está falando não é esse da base. Não, pegar o cara que está no meio para cima. Isso, do meio para cima, o nível intermediário, e ajudar gestão, esse cara. Coordenação, porque não é você colocar muita pessoa na base e a parede está aqui.
A parede tem que estar lá em cima. Tá. CEO, então a gente tem um grupo... Ou derrubar ela, né? Derrubar a parede. Quando eu falo parede, assim, é CEO. Não tem mais, mas a parede é de CEO. Ah. A gente tem um grupo de CEOs negros. Tá. Por quê? Porque também a parte inspiracional... Uma vez eu fui num hackathon do movimento Black Money. Aí uma pessoa... Foi no Itaú. É do Paulo... Do Paulo... É do Alan e da Nina. Do Alan Soares e da Nina Silva, né? Aí a gente pegou, eu tava no hackathon, aí uma pessoa sentou do meu lado e falou assim, eu vi uma live sua na pandemia, falando de geração de demanda. Aí eu falei, o que você achou? Ela falou, quando eu vi que era presidente da SAP, era vice-presidente da SAP regional, de geração de demanda, e era preto, eu fiquei assustado. Eu falei, então foi toda uma merda, porque você só lembra disso. Não importa o conteúdo. Ela falou assim, não, Denise, é que eu falei, eu entendi, porque assim, às vezes a pessoa vem e não acha que é possível. Então, por exemplo, eu vou falar pra vocês, você acha que é possível um brasileiro ser quarterback do futebol americano? Não vi nenhum. Então eu posso dizer que eu acho que é impossível. E um brasileiro jogar no Real Madrid? Pô, já vi vários. É possível. Sim. Então quando você vê que é possível, você vai. Você vai. Então você vai aqui nas escolas, acho que ninguém vai falar assim, meu sonho é jogar hóquei no gelo. Muito difícil. Difícil. Por quê? Porque não viu um vizinho, não viu um brasileiro, não viu não sei o quê. Só se for numa escola canadense ou americana, que é ok. Então, muitos da base, quando não vê o pessoal que está em cima, quando você fala assim, esse cara é vice-presidente regional numa multinacional alemã. Papai, é possível. Tudo bem, tive todos os benefícios que eu tive por conta do meu pai. Meu pai abriu portas. Meu pai era favelado. Aí jogou bola, mudou a vida. Né? Então, assim, isso eu tive, mas tem pessoas que saíram da Baixada Fluminense, estão lá no Pactuac. Lógico, é difícil a trajetória? É difícil. Não adianta a gente achar meritocracia não existe. Por que eu falo que não existe meritocracia? Tem o mérito, eu tenho o mérito de ter chegado. Agora, a meritocracia parece que eu tô junto com a outra pessoa dando a largada do mesmo local. A largada não foi do mesmo lugar. Não foi. Eu falo, pessoal, quando o pessoal fala que foi, que dá pra chegar, eu falo, vamos fazer o contrário aqui. Alguém aqui acha que os nossos filhos têm a mesma oportunidade que os filhos do Bill Gates? Então, esse bate-bola eu faço muito com a minha esposa, né? E a conclusão que nós chegamos é que o importante é dar acesso. Porque a partir do acesso a coisa começa a mudar. Só que tem que ser um acesso de uma maneira estruturada, porque não é só uma base de assistencialismo em si. Tem que dar um acesso para que a pessoa possa ter uma nova oportunidade. Então aquele cara que está lá num lugar que vê só o futebol, ele não sabe que tem rock no jeito. Ele tem que conhecer os jogos. Ele vê que basicamente são duas formas dele crescer na vida. Ou sendo jogador de futebol, ou sendo funkeiro, pagodeiro, sertanejo, qualquer coisa na música ali.